Muito bom dia, doutora Tiziane, e bem-vinda ao programa Está Linda de Natural. Experiência. Muito obrigada. É bom saber que tem nós que não somos naturais. Obrigada, bom dia, meninas, bom dia a todos os telespectadores. Hoje vamos falar então do distúrbio emocional. Uau, sim, vamos conversar em torno disso e vamos superar. Vamos superar este descontrole que tem sido muito, mas muito problema na nossa sociedade. Mas afinal de contas, o que é isso de descontrole emocional? Bom, normalmente todo ser humano reage aos estímulos que nós temos recebido. E estes mesmos estímulos podem ser negativos ou podem ser positivos. E a nossa reação também pode ser negativa ou também pode ser positiva, independe da situação. Normalmente, quando nós recebemos uma triste notícia, é normal que as pessoas reajam de uma forma negativa. Mas essa reação negativa pode ser de uma forma turbulenta, de certa maneira, mas também pode ser uma reação negativa, mas de uma forma calma. A pessoa pode apresentar um sentimento de tristeza, mas é quem começa a trazer gritos, berros e acaba descontrolando a todos os outros que estão ao seu redor. Mas esta mesma reação também importa dizer que varia de indivíduo para indivíduo. Isso por quê? Porque cada pessoa tem uma certa maturidade a nível das suas emoções. Existem pessoas maturas suficientemente que sabem lidar com situações difíceis, mas existem pessoas que infelizmente não conseguem lidar com situações difíceis. Quando estão diante de uma situação difícil, pensam que o mundo acabou. Mas é quem que olha para esta situação difícil e olha como uma esperança, pelo menos estou em vida, tenho saúde, posso superar esta situação. Há quem procura motivos para estar motivado para poder agir em prol do seu bem-estar. Então, varia do indivíduo para indivíduo. E até que ponto o descontrole emocional pode afetar um ser humano? Isso afeta drasticamente, caso não seja controlada. Estamos a falar de descontrole, não é? Por exemplo, estamos diante de uma situação difícil, as pessoas reagem negativamente. E estamos, se calhar, em uma situação familiar que é difícil e estamos diante de crianças, por exemplo. Isso pode afetar a elas drasticamente. Antes de afetar a elas, afeta a nós mesmos. Existem pessoas que acabam desenvolvendo problemas de tensão, hipertensão por aí, justamente por causa dessas reações negativas, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com situações difíceis. Às vezes o que acontece é que nós podemos viver situações difíceis ao mesmo nível, ou se calhar as minhas situações podem ser ainda mais difíceis que as suas situações, mas a minha forma de reagir pode garantir o meu bem-estar, a minha saúde, mas a sua forma de reagir pode não garantir a mesma situação. Então há que termos muito cuidado quanto a isso, porque às vezes acabamos criando sequelas em nós sem necessidade. O que nós não queremos é que as coisas se agravam amanhã. Então é uma situação difícil, sim, concordo consigo, dói bastante, mas vale a pena saber como reagir, manter a calma sempre que possível, pensar positivamente sempre que possível. Isso para quê? Para evitar essas sequelas futuras. Começamos a criar doenças desnecessariamente. E existe alguma diferença entre descontrole emocional e sim, mas o que acontece? Quando nós vemos uma pessoa descontrolada emocionalmente, quando ela reage de uma forma agressiva, quando faz quando apresenta sintomas de estresse, nesse caso nós podemos em algum momento confundir que essa pessoa é uma pessoa estressada ou está constantemente estressada. Mas posso dizer que também o stress faz parte de uma emoção que nós apresentamos no nosso dia a dia ou diante de uma situação. Agora, o que acontece é que quando nós falamos de emoções,
não falamos somente deste lado do stress. As emoções podem apresentar, nós podemos apresentar emoções de tristeza, por exemplo, de alegria, por exemplo. É uma emoção também. Agora, o que acontece é que quando estamos desequilibrados, pode ser que apresenta nesse sentido do stress, mas pode ser que a pessoa se isole, pura e simplesmente, não fale com ninguém, fique no silêncio. Então, tudo isso constitui em algum momento uma ligeira diferença. Há uma certa diferença entre o descontrole emocional e aquelas pessoas que têm pavio curto, assim como que tem o pavio curto. Bom, mais ou menos, né? Podemos dizer que sim, mas o que acontece? É importante que nós sejamos pessoas muito pacientes, mas para tal é importante que nós tenhamos consciência de que a vida não apresentem somente resultados bons, resultados positivos, que o mundo não gira somente em volta de nós, em volta daquilo que nós queremos, daquilo que é o nosso desejo, daquela que é a nossa vontade, daqueles que são os nossos planos. Às vezes gira totalmente o contrário. Quando nós temos consciência disso, isso já facilita-nos bastante. Acabam não nos atribuindo certos nomes, acabam não nos atribuindo certas características. Por quê? Porque nós temos consciência de que a vida é assim, e porque a vida é assim, nós já reagimos de uma forma positiva diante desta situação complicada. O que é que uma pessoa que tem o descontrole emocional pode vir a provocar, mesmo por causa deste descontrole? Sabemos nós que depois acontecem várias outras coisas, várias outras consequências deste descontrole emocional. Resumindo, quais são as consequências do descontrole emocional? Bom, uma delas que eu ia falando é a questão de algumas patologias, algumas doenças que podem se desenvolver relacionadas com a atenção e tudo mais, mas pode ser que crie também um ambiente não muito saudável no seio familiar ou no meio onde se encontra, no trabalho, seja onde for, onde tem apresentado constantemente este desequilíbrio. E a boa convivência é fundamental para que haja resultados satisfatórios no meio onde nós estamos. Agora, quando eu apresento constantemente isso, pode ser que algumas pessoas queiram até se afastar de si, acham que não é uma pessoa que dá para realmente conviver com elas. Falando até de lares, casamentos às vezes desfazem-se justamente por causa destes desequilíbrios, porque não conseguem resolver a situação, reage de uma forma agressiva, isso não ajuda muito. E é importante que haja realmente muita calma, muita paciência, como eu dizia, porque senão acabamos afastando as pessoas que tanto nos amam diante de nós, acabamos afastando desta convivência. Então essa também é uma das consequências que acaba gerando o desequilíbrio emocional. E como é que podemos evitar que o descontrole emocional nos afete, principalmente para as pessoas casadas que vivem constantemente a discutir? Bom, eu penso que, não sei se foi aqui ou em outro lugar, onde eu falava da educação emocional. Pais encarregados de educação, vamos educar os nossos filhos emocionalmente também. É nossa responsabilidade incutir isso na mente deles, de que a vida não é constituída somente de momentos bons e positivos. É nossa responsabilidade de darmos força a este indivíduo, aos nossos filhos, de que quando acontecem situações negativas, não é para nós nos tirarmos a vida. Quando acontecem situações difíceis, não é para nós nos isolarmos, é para, na verdade, nós olharmos para nós mesmos, olharmos para aquelas coisas boas e positivas e estarmos motivados a avançar, a crescer ainda mais. Às vezes nós não nos preocupamos com isso e nós nos esquecemos de que esse é um fator fundamental. Nós vemos casos de até adolescentes a tirarem a sua própria vida somente por causa deste desequilíbrio, porque não conseguem lidar com aquela situação difícil só por isso. Então, quando nós educamos emocionalmente, isso já facilita. Nós crescemos com esta
com esta maturidade, nós a cada dia que nós crescemos, nós vamos desenvolvendo essa maturidade emocional e fica fácil de nós lidarmos com estes desafios. E é importante mesmo que cada pessoa trabalhe em prol disso, desenvolva ainda mais. Isso vai facilitar também para a sua saúde e bem-estar. Muito bem. Mas para já estamos em conversa com a doutora Tiziane, que estamos a falar sobre descontrole ou desequilíbrio emocional. Em Moçambique, este caso tem sido frequente, não é, doutora? E uma das causas também é pela falta de demonstração de amor. O que acontece é que, infelizmente, no nosso país, muitas famílias mesmo, dificilmente demonstram o tamanho amor que têm para com os seus filhos. Muitas vezes os pais conseguem tirar palavras insultuosas da sua boca com os seus filhos e dificilmente conseguem dar abraço. Poucos de nós crescemos num ambiente onde os nossos pais nos abraçavam constantemente. Hoje em dia eu tenho notado que os jovens de hoje até que têm a tendência de constantemente dizer: filho, eu te amo, de dar sempre um abraço, dar um amor, um carinho para os seus filhos, e isso é fundamental. Mas infelizmente nós vamos, se fosse para nós visitarmos várias casas, muitos de nós hoje somos jovens, em particular adultos, muitos nunca receberam um abraço do seu pai, de sua mãe, nunca ouviram uma palavra de carinho da boca dos seus pais, e isso acaba causando muito desequilíbrio, porque as pessoas crescem, mas com um vazio lá dentro delas. O tanque de amor em nós deve ser preenchido. E o que acontece é que elas vão crescendo sem que esse tanque de amor seja preenchido. Elas até acabam se relacionando futuramente, casam, constituem famílias, mas com este déficit. E às vezes até encontramos situações onde esposos e esposas exigem muito do seu cônjuge, não porque necessariamente não sabem que lhe amam, porque é por causa deste vazio que cresceu e obrigatoriamente o meu marido deve suprir, deve preencher isso. E isso não é preenchido pelo seu parceiro, é algo que é preenchido lá desde a base de casa. Nós vamos crescendo e vamos acreditando que somos pessoas especiais, que verdadeiramente nós estamos rodeados de pessoas que nos amam, e nós vamos desenvolvendo este amor próprio e que acaba criando uma certa base em nós, e isso facilita no nosso dia a dia diante destas situações difíceis. Dificilmente nós apresentamos um desequilíbrio emocional. Normalmente pessoas super desequilibradas é porque têm este vazio dentro delas e querem que as pessoas preencham. Tanto é que se a Nazira hoje não diz nada para mim, a Nazira não gosta de mim. Se a Silvia hoje não diz nada de bonito para mim, não diz: olha, Tiziana, estás bonita, ninguém gostou, acho que não exerci bem a minha função, acho que não fiz muito bem, não declamei bem, não cantei bem, não apresentei melhor. Por quê? Porque nós esperamos sempre receber isto da parte dos outros que vêm de fora, por causa deste vazio que muitas vezes há dentro das pessoas.